Crescer em uma casa onde a preferência era tão evidente foi uma experiência que marcou minha vida. Meu pai, José, sempre fez questão de demonstrar sua admiração por minha irmã, Pamela. Aos olhos dele, ela era a filha perfeita, estudiosa, educada e, acima de tudo, digna de todas as oportunidades. Eu, Gabriela, era vista como a que tinha que se contentar. Minha mãe, Cleide, tentava equilibrar a balança, mas era como se as decisões já estivessem seladas antes mesmo de qualquer argumento. Gabriela, entenda, seu pai só quer o melhor para vocês duas, ela dizia. Mas eu sabia que isso não era verdade. O melhor era só para Pamela. Desde pequena, eu observava Pamela receber tudo de mão beijada. Quando ela precisava de um novo material de estudo, meu pai não hesitava em comprar. Já para mim, qualquer pedido simples era tratado como um capricho desnecessário. Ela se gabava de ser a mais inteligente, sempre me lembrando que inteligência é recompensada. Mas o que ninguém via é que ela era beneficiada o tempo todo. Apesar de tudo, eu nunca deixei de lutar pelos meus sonhos. Enquanto Pamela tinha livros caros e professores particulares, eu fazia o possível com o que tinha. Passava horas na biblioteca pública, anotando tudo à mão, enquanto ela tinha tablets e laptops de última geração. No fundo, isso só me dava mais vontade de provar meu valor. Meu pai adorava se vangloriar das conquistas dela. Pamela vai longe, ele dizia. Cada vez que ouvia essas palavras, sentia uma mistura de dor e determinação. Um dia vou mostrar para ele do que sou capaz, eu pensava. Um dia, enquanto minha mãe lavava a louça e eu arrumava a sala, ouvi Pamela comentar casualmente sobre o valor que meu pai havia dado para ela começar a faculdade de administração. R$150 mil, dá para imaginar? Ele disse que quer me ver no topo. Ela dizia com aquele tom de superioridade que tanto me irritava. Não falei nada naquele momento, mas senti algo mudar dentro de mim. Uma indignação que se misturava com a certeza de que aquilo não ficaria assim. Minha relação com meu pai já era cheia de tensões, mas essa descoberta foi como um gatilho. Não sabia exatamente como, mas prometi a mim mesma que iria provar que ele estava errado. O que eu ainda não imaginava era que o confronto definitivo estava mais perto do que eu esperava. Os dias que se seguiram foram como uma bomba relógio. Cada olhar de Pamela, cheio de superioridade, e cada gesto de meu pai, cheio de indiferença, alimentavam minha revolta. Por fora, eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro, a raiva e a determinação cresciam. Minha mãe, sempre pacífica, tentou me acalmar quando percebeu que algo estava errado. Gabriela, não leve isso tão a sério. Seu pai só quer ajudar vocês de maneiras diferentes, ela disse. Mas eu não consegui conter minha resposta. Maneiras diferentes? Mãe, ele deu R$150 mil para a Pamela e nem sequer perguntou se eu precisava de algo. Como isso é justo? Ela abaixou a cabeça, como se soubesse que não havia resposta que pudesse justificar o favoritismo de meu pai. Enquanto isso, Pamela não perdia a chance de me provocar. Você deveria se inspirar em mim, Gabriela. Talvez, se você tentasse se esforçar mais, papai te ajudasse também. Ela disse um dia, enquanto examinava sua nova bolsa de grife. Eu respirei fundo e me controlei. Mas por dentro, minhas mãos tremiam. As coisas pioraram quando comecei a perceber que meu pai não tinha a menor intenção de sequer investir no meu futuro. Enquanto Pamela recebia incentivos, eu era tratada como uma figura secundária, alguém que estava ali apenas para ocupar espaço. Gabriela, lave os pratos antes de sair. Pamela precisa estudar e não pode perder tempo com isso, ele disse em um tom autoritário uma noite. Eu já estava cansada de ouvir aquilo, mas me mantive em silêncio. Foi então que decidi agir. Se ninguém acreditava em mim, eu mesma faria isso. Comecei a procurar empregos que me permitissem pagar meus estudos. Passei noites revisando conteúdos antigos e me inscrevendo para bolsas. Não seria fácil, mas pela primeira vez, senti que tinha algo que ninguém poderia tirar de mim: minha vontade de vencer.
Numa tarde qualquer, enquanto limpava a casa, ouvi Pamela dizer ao meu pai: "Não se preocupe, papai. Um dia eu vou cuidar de tudo. Só espero que a Gabriela saiba o lugar dela." Essas palavras ficaram gravadas em minha mente. Naquele momento, prometi a mim mesma que ninguém, nem mesmo Pamela, ditaria o meu lugar no mundo. Eu não sabia exatamente como, mas sabia que, a partir dali, começaria a construir algo maior. Algo que eles nunca esperariam. O confronto com meu pai aconteceu em um dia aparentemente comum, mas que eu nunca esqueceria. Pamela estava saindo para mais uma aula em sua faculdade de administração, com seu ar de superioridade habitual. Eu estava na cozinha, tentando terminar de arrumar a casa antes de sair para um turno extra no meu novo emprego como atendente em uma lanchonete. Enquanto lavava a louça, não consegui segurar o peso da indignação que vinha me corroendo há dias. Quando meu pai entrou na cozinha, sentei a esponja e virei para ele, decidida. "Pai, preciso entender algo. Por que você deu tanto dinheiro para a Pamela e não se preocupou nem um pouco com o meu futuro?" Ele parou, surpreso pela minha ousadia, mas sua expressão logo mudou para algo que misturava irritação e desdém. "Gabriela, você realmente acha que precisa desse tipo de investimento? A Pamela tem potencial. Ela vai longe. Você, por outro lado, bem, seu lugar é servindo os outros, não liderando nada." Aquelas palavras bateram como um soco no meu estômago. O tom de desdém, o olhar que me diminuía. Tudo parecia confirmar o que eu já sabia. Eu era invisível aos olhos dele. Servindo os outros? Minha voz saiu firme, mas minhas mãos tremiam. "Então é isso que você pensa de mim? Que eu não sou capaz de conquistar nada?" "Não é questão de pensar, Gabriela. É a realidade. Pamela nasceu para brilhar. Você nasceu para apoiar." Fiquei parada por um momento, absorvendo o que ele havia acabado de dizer. Senti uma mistura de humilhação e determinação. Mas ao invés de gritar ou chorar, respirei fundo e apenas respondi: "Tudo bem, pai. Vamos ver o que a realidade reserva para cada uma de nós." Saí de casa naquele dia com lágrimas nos olhos, mas também com um fogo que nunca havia sentido antes. Se ele achava que eu não era capaz, eu provaria o contrário. Não para ele, mas para mim mesma. Comecei a usar cada hora do meu dia com um propósito. Trabalhava pela manhã, estudava à tarde e à noite fazia cursos online gratuitos. Eu sabia que não teria ajuda de ninguém, mas essa ideia, ao invés de me paralisar, me deu forças. Enquanto isso, as coisas que Pamela recebia continuavam aumentando. Bolsas, viagens para seminários, tudo o que eu nunca imaginei ter. Mas no fundo, isso só me motivava ainda mais. Se ela tinha o apoio do meu pai, eu tinha algo ainda mais valioso: minha vontade de vencer. Os anos que se seguiram foram os mais desafiadores da minha vida, mas também os mais transformadores. Enquanto Pamela ostentava sua rotina de faculdade, festas e viagens patrocinadas por meu pai, eu me dedicava a algo que ninguém poderia tirar de mim: meu conhecimento e minha experiência. Meu primeiro emprego como atendente em uma lanchonete foi só o começo. Logo consegui uma promoção para supervisora, e ali percebi que tinha um talento natural para organização e liderança. Foi isso que me incentivou a investir no meu próprio sonho. Com os poucos recursos que eu conseguia poupar, fiz cursos técnicos e workshops de gestão. Usei o que aprendia para transformar meu trabalho em algo mais eficiente, e com o tempo, isso não passou despercebido. Ganhei a confiança do dono do estabelecimento, que acabou me recomendando para uma vaga de gerente em um restaurante maior. Enquanto isso, as coisas com Pamela não pareciam ir tão bem quanto ela fazia parecer. Ouvi minha mãe comentar com meu pai que Pamela estava com dificuldades para concluir os projetos da faculdade. "Ela só precisa de um pouco mais de incentivo", ele disse, mas percebi pela expressão da minha mãe que ela também começava a duvidar disso. No restaurante onde eu trabalhava como gerente, tive a oportunidade de criar algo que mudaria minha vida para sempre. A ideia de abrir meu próprio negócio
surgiu em um momento de pura inspiração. Eu conhecia o mercado, entendia de gestão e sabia que, com esforço, poderia fazer isso acontecer. Comecei pequeno, com um café simples em uma rua movimentada. Usei todos os recursos que consegui economizar, além de um pequeno empréstimo. Trabalhei de manhã à noite, cada detalhe sob meu olhar atento. Aos poucos, o negócio começou a crescer, e minha clientela fiel foi minha maior motivação. Enquanto isso, Pamela finalmente se formou, mas algo inesperado aconteceu. Não conseguiu nenhum emprego. Apesar do diploma, suas notas e sua reputação no mercado não eram tão impressionantes quanto ela fazia parecer. Foi estranho perceber como nossas trajetórias começavam a se cruzar de maneiras tão diferentes. Eu, a filha considerada incapaz, começava a construir um império, enquanto ela, a favorita, tropeçava em seu próprio caminho. Ainda assim, me mantive focada no que importava: meu futuro. Não havia tempo para comemorações ainda, mas já sentia que estava chegando perto de algo grandioso. E, no fundo, sabia que o destino estava apenas começando a mostrar suas cartas. Meu café se tornou um sucesso em pouco tempo. Eu não tinha apenas clientes, tinha uma comunidade. As pessoas vinham não apenas pelo ambiente aconchegante ou pelo café de qualidade, mas porque sentiam que havia algo especial ali. Cada detalhe era cuidadosamente planejado, e meu esforço começou a dar frutos. Com o passar dos meses, consegui abrir uma segunda unidade, e depois uma terceira. Em poucos anos, meu pequeno café se transformou em uma rede próspera. Foi então que percebi que o que começou como um sonho solitário agora era uma realidade que eu nunca imaginei alcançar. Enquanto isso, Pamela parecia perdida. Apesar de seus privilégios, ela não conseguia encontrar um caminho. Vi meu pai cada vez mais preocupado, tentando abrir portas para ela, mas nada funcionava. A pressão que ele sempre colocou em mim parecia agora pesar sobre ela. Um dia, enquanto revisava os currículos dos candidatos para uma nova unidade, uma surpresa me deixou sem palavras. O nome de Pamela estava lá. Por um momento, fiquei paralisada. Será que era um erro? Não podia acreditar que minha própria irmã, aquela que sempre se colocava acima de mim, estava agora buscando trabalho na minha empresa. Chamei minha mãe para conversar, tentando entender a situação. "Gabriela, sua irmã está passando por dificuldades", ela explicou hesitante. "Seu pai não gosta de admitir, mas ela precisa de ajuda. E parece que você é a única que pode oferecer isso agora." Eu sabia que aquele era o momento que marcaria minha trajetória. Poderia simplesmente rejeitá-la, dar a ela o mesmo desprezo que recebi no passado. Mas enquanto refletia, percebi que não era isso que eu queria. Minha vitória não precisava ser sobre a derrota de Pamela, mas sobre a superação do que sempre disseram que eu era incapaz de fazer. No dia seguinte, convidei Pamela para uma entrevista. Quando ela entrou na sala, parecia desconfortável, quase envergonhada. Não era a Pamela confiante e arrogante de anos atrás. "Então, você quer trabalhar aqui?" Comecei, observando suas reações. Ela suspirou, evitando meu olhar. "Sim, Gabriela. Eu preciso de um emprego. E sei que você é a melhor nessa área." Aquelas palavras não eram fáceis de ouvir, mas, ao mesmo tempo, me mostraram que, apesar de tudo, eu tinha vencido. Não apenas construí algo maior do que qualquer um poderia imaginar, mas fiz isso sem deixar que o ódio me definisse. Contratei Pamela, não como uma irmã, mas como uma funcionária. E, enquanto ela começava a servir café para os clientes, senti que o destino havia fechado o ciclo. Meu pai disse que meu lugar era servindo os outros. E aqui estava ela, exatamente nessa posição, mas agora sob meu comando. Contratar Pamela foi uma decisão estratégica, mas também pessoal. Não se tratava apenas de mostrar que eu venci. Queria que ela entendesse o valor do trabalho duro, algo que eu aprendi da forma mais difícil. Durante os primeiros dias, ela parecia deslocada. A mulher que sempre se gabava de ser superior, agora recebia ordens.
Na nossa primeira reunião, ela evitava me encarar, mas eu precisava ser profissional. Pamela, aqui todos têm responsabilidades. Você começará atendendo os clientes e ajudando na organização da loja. Espero comprometimento. Ela apenas assentiu, sem dizer muito. Minha mãe passou a me ligar quase todos os dias. Gabriela, tenha paciência com sua irmã, ela pedia. Eu respondia com calma, mas sabia que Pamela precisava aprender a enfrentar as consequências de suas escolhas. Enquanto isso, minha rede continuava crescendo. Recebi propostas de investidores interessados em expandir para outras cidades. Eu já tinha tudo o que sempre sonhei: independência financeira, respeito e um negócio que refletia meu esforço e dedicação. Certo dia, Pamela me chamou no escritório após o expediente. Gabriela, preciso falar com você, ela disse, visivelmente nervosa. Permiti que ela entrasse e ela começou a falar. Eu sei que nunca fui justa com você. Sempre tive as coisas fáceis por causa do papai, mas isso não me preparou para a vida. Eu queria te pedir desculpas. Por um momento fiquei sem palavras. A arrogância de Pamela finalmente havia desaparecido, dando lugar a uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Pamela, o que aconteceu no passado não pode ser mudado, respondi. Mas se você realmente quer mudar, esse é o lugar para começar. Aqui, todo mundo é tratado igual. Ela concordou, e pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma chance de reconstruirmos nossa relação. No fundo, percebi que a verdadeira vitória não era apenas ter superado as expectativas do meu pai ou me tornado mais bem-sucedida que minha irmã. Era provar a mim mesma que eu podia transformar até as piores situações em oportunidades. Quando cheguei em casa naquela noite, olhei para a foto da nossa família em cima da estante. Por mais imperfeita que fosse nossa história, senti que estava pronta para virar a página. A Gabriela que meu pai desacreditou havia deixado de existir há muito tempo. Agora, eu era dona do meu destino, e ninguém poderia tirar isso de mim. Alguns meses depois, Pamela começou a mostrar mudanças reais. Ela se dedicava ao trabalho, tratava os colegas com respeito e, pela primeira vez, parecia querer aprender. Os clientes passaram a gostar dela, e sua postura mais humilde me surpreendia a cada dia. Um dia, enquanto supervisionava a loja, ouvi Pamela conversando com uma cliente. Esse café é um sonho que minha irmã criou, ela disse com um sorriso sincero. Eu tenho aprendido tanto com ela. Aquilo me pegou de surpresa. Era a primeira vez que Pamela reconhecia meu esforço de maneira tão aberta. Eu me afastei, deixando a emoção tomar conta por alguns instantes. Mesmo assim, nossa relação com meu pai continuava complicada. José nunca admitiu abertamente que errou comigo, mas a distância entre nós era evidente. Ele raramente vinha ao café, e quando vinha, parecia desconfortável. Até que um dia, ele apareceu na loja de surpresa. Pamela estava atendendo no balcão e eu estava no escritório. Quando fui até a frente, vi que ele estava sentado em uma mesa, olhando ao redor como se tentasse entender tudo aquilo. Pai, o que faz aqui? Perguntei, tentando não soar defensiva. Ele levantou os olhos para mim, hesitando por um momento antes de falar. Queria ver como você está. E como está o negócio? Eu cruzei os braços, esperando que ele continuasse. Ele olhou para a mesa, parecendo pesar as palavras. Gabriela, eu sei que não fui justo com você. Fiz coisas que não posso mudar. Mas estou orgulhoso do que você construiu. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras que eu nunca pensei que ouviria. Ele não era um homem de pedir desculpas, mas aquilo era o mais próximo que chegaria. Obrigada, pai, respondi com calma. Eu trabalhei muito para chegar até aqui e aprendi a não depender de ninguém para conquistar o que eu quero. Ele assentiu, parecendo entender a mensagem. Depois de um tempo, Pamela se juntou a nós.
Pela primeira vez, estávamos todos na mesma mesa, conversando sem brigas, sem comparações. No fim do dia, enquanto fechava a loja, olhei para tudo o que construí e senti uma paz que nunca havia sentido antes. Minha vingança não foi feita de ódio ou ressentimento. Foi construída com esforço, amor próprio e determinação. Eu me tornei a mulher que meu pai nunca acreditou que eu poderia ser. E agora, não havia mais nada que pudesse me parar.